O que eu posso dizer, pelo menos da minha parte, é finalmente os refrescos. Olá, exploradores, tudo bem? Eu sou o Rick, sejam muito bem-vindos ao canal Explorer Books. Hoje, eu e o Paulo trouxemos aqui as nossas leituras do mês de agosto, e já adianto que eu tive alguns probleminhas técnicos com a minha câmera, então eu tô gravando aqui do celular mesmo, só para não deixar passar esse vídeo em branco, mas logo tudo vai se normalizar, pelo menos eu espero que sim. Assim como o Paulo teve uma participação especial no vídeo de leituras do mês passado, esse mês foi a minha vez de ler somente 3 livrinhos, que não é uma quantidade baixa de livros para serem lidos, e já vou deixar aqui registrado essa pira que eu entrei de que eu tenho que ler 5, 6 livros, e não é assim que funciona. A gente tem que ler os livros que a gente gosta, os livros que a gente deseja. Enfim, eu tô até pensando em fazer um vídeo sobre isso, sobre essa cobrança que a gente coloca nas nossas costas de leitura, sendo que é pra ser uma coisa totalmente gostosa pra fazer. Se você é novo aqui, por favor, não deixe de se inscrever nesse canal maravilhoso, de assinar o sininho de notificações, de já deixar o seu like, porque assim você ajuda muito o Explorer Books a crescer. Também não esquece de seguir a gente tanto no Twitter, como no Instagram, como Explorer Books. Pois bem, pra mim, diferente de julho, que eu li 2 livros, agosto foi um mês, assim, produtivo. Eu li 4 livros e uma HQ. 2 desses livros eu considero grandezinhos até. Então eu acho que foi assim um mês que valeu a pena. Um mês que acabou, né, de certa forma, me surpreendendo. Eu comecei agosto lendo o lançamento desse mês, né, agora de setembro, que acabou de sair fresquinho aí pela editora Literalize, que é O Feitiço dos Espinhos. Aqui a minha edição é em inglês, Sorcery of Thorns. E o que eu tenho para dizer para vocês sobre esse livro? Foi um livro que me surpreendeu de uma maneira muito positiva. É uma fantasia de volume único e por mim ele já me ganhou já nesse passo, porque é muito difícil a gente encontrar fantasias boas de volume único. Aqui a gente vai conhecer a Elizabeth e um mundo assim, como que eu posso dizer? A Elizabeth, ela foi criada em uma grande biblioteca. Ela foi adotada, ela é órfã e por causa disso o sonho dela, né, por ter sido adotada nessa biblioteca, o sonho dela é se tornar uma das guardiões das grandes bibliotecas. Então ela está passando por um treinamento e tudo mais. Para esses bibliotecários, se a gente pode chamá-los assim, os feiticeiros, eles são muito mal vistos. Só que em determinado ponto dessa história, a Elizabeth vai ter que se contentar em mudar o seu pensamento e não só ser, como que eu posso dizer? Esse livro ele vai mostrar como que a gente precisa desconstruir de vez em quando as nossas ideias para entender o que é necessário a gente fazer como certo, quais são as escolhas que a gente precisa tomar e até onde a gente vai para abrir mão daquilo que a gente gosta, para abrir mão não só naquilo que a gente acredita, mas por aquilo que é certo. Esse livro aqui, ele é completamente fora de todos os padrões de fantasia. É claro, passa em um mundo completamente a parte do nosso, um quesinho assim de uns questões assim de outras dimensões. A gente tem um sistema de magia muito diferente, onde o feiticeiro ele tem que estar de uma certa forma ligado a um demônio. Então assim, eu achei esse livro completamente diferente, uma magia completamente diferente. Claro, tem alguns termozinhos específicos da história, mas Margaret Rogerson, a senhora arrasou nesse livro. Eu não tenho nem o que dizer. Eu gostei muito. Eu no começo achei que eu ia dar só 4 estrelas, mas aí depois pensando em como essa história ainda acabou ficando comigo, em como essa história ainda tinha me tocado, em como essa história ainda permanecia na minha cabeça, eu precisei mudar ele pra 5, porque realmente Feitiço dos Espinhos é muito bom. Então, eu li 3 livros esse mês, e o primeiro deles foi Príncipe Cruel, da Holly Black. Esse livro, ele é um lançamento já acho que antigo aqui, saiu pela Galera Record. Eu não vou lembrar o ano exato sobre esse livro. Só que esse livro ele saiu a sequência já esse ano, que é o Rei Perverso, e acho que em novembro vai sair o final dessa trilogia. Aqui em Príncipe Cruel a gente acompanha a história da Jud e toda a trajetória dela até chegar ao Reino das Fadas. A Jud aqui nessa história, ela é arrancada do braço dos pais quando criança, com seus 7 anos, junto com suas outras 2 irmãs. E ela cresce dentro do Reino das Fadas, junto com guerreiros férricos. Então aqui a gente acompanha todo o crescimento da Jud dentro de um novo universo e a saudade que ela tem
do mundo real onde ela vivia. Só que o curioso desse livro aqui, da história em si, é que a gente acompanha totalmente uma trama bem envolvente sobre o universo férrico que a Holly Black criou. A gente acompanha toda a ambição da Jude, e mesmo que ela seja uma humana e os férricos têm um preconceito com ela ali dentro do universo deles, ela tem muita sede de se tornar uma férrica também, de se tornar uma fada. Enfim, o saldo para esse livro para mim foi bem positivo. Eu fiquei bem engajado para querer ler a sequência, que é o Rei Perverso. O final desse livro tem um gancho muito bom pra gente já ler a sequência. Esse livro ele é repleto de plot twist atrás de plot twist. O que eu mais gostei nesse livro foi, de fato, a intriga política. É quase como se fosse uma guerra civil dentro do Reino das Fadas acontecendo aqui. E eu vi, tipo, muito um jogo de política dentro da família das fadas, enfim. Apesar disso, né, a gente conhece tanto a história da Jude e o relacionamento dela com o príncipe Cardan, que ele seria o príncipe cruel. Pra mim, não foi tão cruel assim, mas tudo bem. Só que aqui a gente acompanha, de fato, a trama dos dois, o envolvimento dos dois, o ódio que um nutre pelo outro. E eu tô pensando em fazer uma resenha específica sobre esse livro. E conforme eu for lendo os outros livros, né, o Rei Perverso e The Queen of Nothing, eu vou soltando a resenha de cada um aqui. Vou falar com mais detalhes isso, uma resenha de Príncipe Cruel. Já adianto que eu dei, se eu não me engano, 4 estrelas para esse livro. Ele foi muito bom. E algumas passagens aqui, até pro final do livro, me lembraram um pouquinho Guerra dos Tronos, As Crônicas de Gelo e Fogo. Essa é a minha nota para Príncipe Cruel. Eu gostei muito e vou dar sequência à série. A minha segunda leitura do mês foi, na verdade, uma releitura, porque simplesmente tive motivos de me deu vontade, então eu quero ler. Que foi A Pirâmide Vermelha, de Rick Riordan. Gente, eu li esse livro pela primeira vez lá em meados aí de 2011, 2012, e várias vezes eu estava vendo ele na minha estante, o quão eu queria poder dar mais uma olhada, dar mais uma inserida nesse universo, como eu queria poder participar desse universo de novo, não só, né, do universo de Percy Jackson, mas da escrita do Riordan, e eu precisava de algo que realmente me pudesse proporcionar aí uma diversão, me pudesse me proporcionar aí um respirarzinho, né? Então, eu resolvi pegar a Pirâmide Vermelha, tava encarando ela na estante, tô até ali olhando pro resto da coleção, e acabei aqui, né, pensando, vou ler, e gente, é tão incrível quanto a primeira vez. A Pirâmide Vermelha é um livro sobre mitologia egípcia, onde a gente vai conhecer dois irmãos, o Carter e a Sadie. Eles têm uma pequena diferençazinha de idades, o Carter eu acho que tem 14 e a Sadie 12, se eu não me engano, algo mais ou menos assim. Eles vivem separados, né, depois de um acidente que a gente vai entender depois o que acontece com a mãe deles, o Carter passa a viver junto com o pai, que é um egiptólogo, então ele viaja o mundo estudando coisas sobre o Egito, ele viaja o mundo a trabalho, então o Carter, ele nunca teve uma casa fixa. Ele acha que a vida dele não é tão boa quanto a irmã dele, e a irmã dele acha que a vida dela não é tão boa quanto a do irmão, porque a irmã passou a vida morando com os avós, estudando em uma escola normal, e o que um sente falta, o outro também sente. E a Sadie só tinha a oportunidade de ver o pai dela 2 vezes por ano. E aí, que uma dessas oportunidades que ela teve de ver o pai dela, essa última oportunidade, algo muito misterioso acontece e existe aí uma pequena explosão dentro de um museu. E é isso aí que eu posso falar por enquanto, porque eu acho essa história assim simplesmente demais. É tão incrível quanto Percy Jackson, é tão incrível quanto qualquer outra série do Riordan. Pra mim, essa série é incrível, é um prazerzinho por ter voltado para esse universo de novo, porque eu particularmente não estava mais lembrando de nada. Muitos acontecimentos desse livro eu tinha esquecido, e é muito gostoso como o Rick Riordan consegue concentrar todos os elementos da mitologia que ele quer inserir dentro da história. Então você começa a entender toda essa questão da mitologia, ela começa a ser um pouco mais fluida para você. É um queridinho meu, foi por causa desse autor que eu comecei a ler, vou exaltar esse autor nesse canal para sempre, porque Rick Riordan merece, eu amo demais essa história, e 4 de 5 estrelas. Amo demais. Bom, o segundo livro que eu li foi uma leitura maravilhosa, foi perfeita, sem defeitos, atemporal, que foi o livro Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Esse livro eu citei no último vídeo que soltamos aqui, eu e o Paulo juntos. Eu falei que eu ia ler, é uma leitura conjunta que eu e ele íamos fazer. Só que ele leu primeiro, eu li depois, e tá para sair a nossa discussão sobre esse livro.
e faremos essa discussão, se eu não me engano, também com o Edu, do canal Peraí Edu, que esse livro ele deve ser exaltado de todas as maneiras e formas possíveis, né? Pra quem não sabe o que rola aqui nessa história, a gente acompanha a vida da Evelyn Hugo, ela é uma estrela de Hollywood, e a gente acompanha toda a ascensão da Evelyn Hugo para se tornar a pessoa influente, a pessoa poderosa que ela é hoje. E o interessante daqui é que a gente não só acompanha a vida da Evelyn Hugo e todos os casos entre os 7 maridos no qual ela se casou. A gente acompanha também uma trajetória paralela da jornalista que é contratada, vamos dizer assim, para contar a vida e a história da Evelyn Hugo, que é a Monique. Gente, sempre quando eu lembro do nome Monique, eu vou deixar o trecho, sei lá, da Inês Brasil falando o nome da filha estressada. Eu só lembro disso. Monique, que tu não é gorda! Tu também é de farmácia! Mas eu te respeito, tu é minha filha! Monique, eu vou passar mal, eu não gosto! Enfim. E aqui, né, o que é óbvio que o título já fala, a gente acompanha a história da Evelyn Hugo e dos seus 7 maridos. Só que não é só isso. A história não se baseia só nisso. A gente acompanha uma profundidade gigantesca da Evelyn Hugo. A cada marido, sei lá, a cada página é tipo uma camada diferente que a gente tira da personagem e que a gente descobre e que a gente se apaixona. Aqui tem muita representatividade LGBTQIA+. Tanto é que, quando eu comecei a ler esse livro, até um ponto aqui que eu não sabia, no nosso vídeo de discussão eu vou detalhar mais isso, mas eu comecei a imaginar a personagem de uma forma e a personagem era de outra forma. E isso eu acho que foi muito perspicaz da Taylor Jenkins Reid ter colocado isso no livro, porque quando a gente pensa numa estrela de Hollywood, a gente já tem uma imagem pré-definida formada na nossa cabeça, né? E eu acho que o que a Taylor Jenkins Reid colocou aqui, a profundidade de tudo, cada detalhe que ela proporcionou pra gente, a cada página, a cada descrição, foi, assim, uma leitura incrível. E, por isso, minha nota pra esse livro é 70 de 5 estrelas, favoritado. O hype é real. Esse livro, ele te deixa, no final, com uma reflexão que a gente tem que ser dono de nós mesmos, sabe? Tipo, essa é a mensagem final. Seja dono de si e viva a vida como você deseja. Eu acho que esse é o grande aprendizado que Evelyn Hugo deixa pra gente e que a Taylor Jenkins Reid deixa também pra gente refletir um pouco sobre a nossa vida. A terceira leitura do mês foi um livro que não tem em português. Eu acho que esse livro não tem, né, nem em si uma previsão de lançamento aqui no Brasil, mas eu sei que é um livro que o Paulo Hatz, lá do Livraria em Casa, vive falando, sempre fala, se eu não me engano, ouso dizer até que é um dos livros favoritos da vida dele, que é o The Rest of Us Just Live Here, do Patrick Ness. Eu achei essa história muito gostosa. Ela tem tudo aquilo épico, sabe? Ela tem toda aquela questão de como que seria um mundo... Por exemplo, vamos pensar no Percy Jackson, onde a gente tem um adolescente que tem que lidar com todo aquele problema que está acontecendo no final do mundo, e às vezes a gente se pergunta como que os outros humanos, como as outras pessoas dessa história podem lidar com tudo isso. E é aí que esse livro vem te dar essas respostas. A gente tem aqui um livro de realismo mágico, onde a gente tem os escolhidos, e os escolhidos estão lutando aí contra algo. Só que o livro não é sobre os escolhidos, o livro é sobre gente normal como eu e você. E pra mim esse livro foi muito incrível, foi muito gostoso, foi uma leitura muito fácil em inglês. Tanto que, se você não viu o meu vídeo de indicando livros em inglês, vou deixar o link aqui nos cards, porque esse livro é muito bom, é um livro fácil de ler em inglês, inclusive. E, enfim, aqui a gente vai conhecer o Mike e os seus amigos. Cada um tem aí os seus jeitos. A gente tem o Mickey, eu chamo ele de Mickey. A gente tem o melhor amigo dele também, que é o Jared. A gente tem a irmã do Mike, que sempre tá junto com eles, é praticamente a melhor amiga dele também. Enfim, esse grupinho de amigos em todos esses acontecimentos sobrenaturais que acabam se sobressaindo nessa cidade. Um ponto muito interessante que eu gostei muito nesse livro, foi que inclusive ele mexeu muito comigo, foi a questão de como o Mike se relaciona com a ansiedade dele. A gente tem aqui toda aquela questão daqueles pensamentos evasivos e de como a ansiedade pode te deixar presos em ciclos.
Então ele tem muito esse problema de lavei a mão, mas será que eu lavei minha mão muito bem? Será que a minha mão tá limpa? Será que realmente eu não tenho nenhum tipo de sujeira na minha mão? E isso você sabe que você acabou de lavar sua mão direito, mas isso vai nesse looping infinito de vai e volta na sua cabeça e acaba confundindo muito. Então eles vivem muito essa questão, isso fica muito preso na cabeça dele. É muito legal, é muito importante ver toda essa questão da ansiedade, porque muita gente acaba banalizando a ansiedade, e como uma pessoa ansiosa, eu me relacionei muito com o Michael, enfim. Mas essa também foi uma história que ficou muito comigo, foi uma história, por causa da relação do protagonista com a ansiedade, foi o que eu me relacionei muito, é um livro que mexeu muito comigo, foi um livro que colocou um tapa na minha cara e falou assim, sou um Mike aqui, então... Cara, esse livro realmente muito bom, eu gostei demais, eu entendi por que Paulo Hatz ama tanto esse livro, porque ele realmente é muito bom. Pra The Rest of Us Just Live Here, do Patrick Ness, eu acabei dando 5 de 5 estrelas. O terceiro e último livro que eu li no meu mês de agosto foi um livro curtinho que eu comprei numa promoção, a trilogia, eu paguei R$30 em 3 livros, foram R$10 cada um. E eu falei, se eu comprei, eu vou ter que ler. Então eu decidi ler Jovem de Elite, da Mary Lou. Esse livro, pra mim, ele foi bacana de acompanhar a história da Adelina, se eu não me engano, e do Enzo. Aqui nesse universo que a Mary Lou trouxe pra nós, a sociedade ela é afetada por uma febre de sangue. E as pessoas que são afetadas por essa febre, às vezes, ou não conseguem sobreviver a ela, ou sobrevivem, mas ficam com sequelas. E essas pessoas ficam com sequelas de sem um olho, com alguma deformidade no corpo. E essas pessoas são denominadas como os malfetos. Então aqui a gente acompanha a história da Adelina, que ela é uma malfeto. Então a gente acompanha toda a repressão que ela tem com o pai, com a sociedade, como ela é vista, como essa minoria de malfetos é brutalmente abusada, sabe? A sociedade realmente não aceita de jeito nenhum. Só que o que pegou nessa história pra mim é que esses malfetos, por serem uma minoria, obviamente vai ter um grupinho ali que vai querer militar, que vai querer debater de frente com a sociedade, com o governo que tem aqui dentro, que na verdade não é um governo, é um reinado. E aqui a gente conhece os Jovens de Elite. E os Jovens de Elite basicamente são malfetos que têm poderes. E a Adelina, ela é uma malfeto que desenvolve um poder que é meio... me lembrou muito a Ravenna, do Jovens Titãs, né? Que ela, enfim, solta uns demônios, umas sombras, faz ilusão. E aqui é uma história muito bacana, que dá um olhar de perseverança. O final, fiquei chocado, mas eu fiquei bem interessado pra ler a sequência. Só que não foi um livro tão impactante pra mim como foi O Príncipe Cruel e O Sétimo Marido de Evelyn Hugo, sem condições. Só que foi uma leitura bem gostosinha, eu terminei, 2 dias antes de acabar o mês, se eu não me engano. Pretendo sim dar sequência na série, só não sei agora, nesse momento, que eu tenho outras prioridades de leitura. Então eu fiquei bem animado, sim, pra continuar essa série, mas com o tempo vem aí. A minha quarta leitura foi algo muito inusitado, por incrível que pareça, pois eu não costumo ler HQs. Eu tenho algumas, eu tenho as graphic novels do Percy Jackson e tenho também uma HQ do Flash. E é só isso que eu tenho, é isso que eu cheguei perto de ler HQs. E eu estava um pouquinho na hype, assistir The Umbrella Academy, e aí eu vi que as HQs foram publicadas, ou ia ter uma republicação, alguma coisa mais ou menos assim, posso estar enganado, eu só vi na Amazon. E eu acabei comprando The Umbrella Academy Suite do Apocalipse, que é aí o primeiro volume, e assim, gostei demais. Apesar de eu ter, na verdade, preferido muito mais a série de TV do que a HQ, mas se você não sabe do que eu tô falando, se você não assiste Netflix e você não sabe o que é The Umbrella Academy, nesse mundo aqui, a gente vai conhecer 7 irmãos que tiveram um nascimento muito anormal. Cada um deles nasceram em 1 minuto, e cada um deles nasceram de uma mãe diferente. Porém, todas essas mães não estavam grávidas a partir do momento do nascimento. E é aí que a nossa história vai acontecer. A gente vai conhecer um senhor, o Hargreaves, que adota 7 dessas crianças misteriosas que nasceram nesse dia. E devido a isso, ele acaba formando uma academia de super-heróis chamada The Umbrella Academy. E é aí que a nossa história vai virar. A gente, na verdade, não acompanha o crescimento
dos irmãos, mas a gente acompanha aí todo o processo do pós, né, de como que foi depois da Umbrella Academy. O Hargreaves faleceu e aí reúnem todos os irmãos para discutir o que ia ser feito com tudo e tudo mais, e aí uma nova ameaça acaba acontecendo, os irmãos aí não se dão muito bem, todos eles. Enfim, eu gosto muito mais do desenvolvimento dos personagens que a gente tem na série, porque aqui, por exemplo, o Klaus, que é um personagem muito aclamado da série, eu não achei ele com um personagem bem desenvolvido aqui. A Vanya, eu achei a forma como os irmãos tratam ela aqui na HQ de uma maneira ainda muito mais cruel. Então, assim, teve seus altos e baixos, mas eu gostei muito. Foi uma experiência muito boa, me tirou muito, assim, dessa ressaca que, sabe, foi só ali e já era, deu muito bom. Enfim, primeira experiência aí com The Umbrella Academy, e também foi 4 estrelas. Depois, resolvi o quê? Me aventurar com a 5ª leitura do mês em mais um livro comprido, pois Paulo não sabe ter autocontrole e conhecer aquilo que aguenta ou não ler. E comecei a ler Tales from the Shadowhunter Academy, da Cassandra Clare, da Sarah Rees Brennan, da Maureen Johnson e da Robin Westmerman, enfim, essa galerinha aqui que acabou escrevendo essa coletânea de contos sobre o universo dos Caçadores de Sombras junto com a Cassandra Clare. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque eu sei que pra quem ainda quer terminar Instrumentos Mortais, pra não levar um spoiler, acho legal não contar, mas tem muita coisa aqui que ajuda a gente a entender toda a questão do universo. Eu ainda tenho alguns outros livros de contos da Cassandra Clare que eu preciso ler. Preciso ler As Crônicas de Sven, eu preciso ler O Fantasma do Mercado das Sombras. Mas como uma experiência, esse foi um livro muito legal de ter lido. Eu escutei o audiobook também, então pelo audiobook cada conto era narrado por uma pessoa e assim os contos são muito legais. Tem contos que mexem muito com a gente porque mexe também toda essa questão de nostalgia. Muito legal, são 10 contos que vão rodar um protagonista aqui, um personagem que todos amamos, mas não vou dizer, pois é spoiler do final de Instrumentos Mortais. Pode ser que tem gente aí que queira ler ou não, apesar de eu concordar que não é a melhor série dela, tudo bem, eu assumo isso. Foi muito gostoso ter retornado para esse universo, pretendo ler pelo menos mais um livro dela esse ano, porque, de verdade, ele tem muito flashback, ele tem, a gente revê muito personagens queridos, a gente fica contente e a gente fica, sabe, pensando e... Ai, é muito gostoso. Gostei muito dos contos da Academia dos Caçadores de Sombras, de verdade. Não esperava que eu gostaria tanto. Para esse livro, 4 de 5 estrelas. Bom, obrigado, Cassandra Clare, por mais um livro ser lido na minha lista. Bom, essas foram as minhas leituras do mês de agosto. Pretendo agora em setembro ler alguns livrinhos que eu, tava no radar, sempre tava namorando ali. Vou citar eles aqui pra vocês rapidamente, tá? Então eu pretendo ler agora em setembro Renegados, da Marissa Meyer. Esse livro, ele é um calhamacinho, só que eu tô bem animado pra saber o que a Marissa Meyer trouxe aqui. Eu já li o primeiro livro, Cinder, da autora. Gostei muito do reconto dela, da Cinderela, meio robótica, sabe? Eu pretendo dar continuidade à série das Crônicas Lunares, só que pra isso tem que ter os livros, né? Só que aqui a gente tem mais uma história da Marissa Meyer. Pra ser sincero, eu não sei do que se trata essa história. Eu simplesmente gostei da capa. Tô muito ansioso pra ler. Já vou começar o mês lendo este calhamacinho. E aí, só para poder dar aí um parecerzinho para vocês também de o que estou lendo, já que estamos aí no início de setembro. Estou com 2 leituras previstas até o momento. Eu estou lendo agora no Kindle, inclusive estou em 68% de Um Estranho Sonhador, que se você viu o vídeo daquela tag dos ditos literários, eu falei que eu tinha medo de ler Um Estranho Sonhador e não gostar. Mas tá indo, minhas opiniões você vai ver no próximo vídeo de leitura. A segunda leitura que eu quero fazer no mês de setembro é um lançamento recente da Galera Record, que é Vingança, da Vi Schwab. Esse livro, ele é a sequência do livro Vilão. Ele também é um calhamacinho de 600 e poucas páginas. Eu já dividi aqui em quantas eu preciso ler para dar um gás na leitura. E eu tô bem curioso para a sequência e o fechamento dessa história, desse universo que a Vi Schwab criou. E eu tô bem curioso, bem animado pra ler. Muita gente que
né, adquiriu o livro, já começou a ler, tem pontos bem positivos, alguns não tão assim, mas eu quero tirar minhas próprias conclusões da conclusão que a Vi Schwab criou aqui nesse universo maravilhoso, sci-fi, tudo pra mim. E mais uma leitura que eu tenho prevista eu acho que o Rick tá mais empolgado pra essa leitura, pra eu ler o livro do que eu mesmo ler, que é Trono de Vidro. Se você também viu aquele vídeo, você viu que eu falei que eu me recusava a ler esse livro, entre aspas, mas acabou surgindo o projetinho do Eduardo Caroni, do Peraí Edu, junto com alguns outros canais, de ler Trono de Vidro, né, o projetinho dos Destronados. Então, cá estou eu com o livro em mãos. Estou atrasado nas metas de leitura? Estou atrasado na meta de leitura, pois não consigo ler mais de um livro ao mesmo tempo. Porém, acho que vem aí, eu vou pegar esse livro, eu quero ler até aí a data, que é até dia 16 de setembro, se eu não me engano, para ler todo esse livro de uma maneira aí rápida até. Eu pretendo, se for possível, terminar também um calhamacinho neste mês, que é o Mistborn, que eu comecei lá em julho. Ele tá parado, mas vai vir aí. Eu não vou pegar ele, que ele tá lá em cima da estante, então vocês já conhecem aqui, que eu já falei 3 vezes desse livro no canal. Pretendo ler, enfim, esses 3 livros no meu mês, e alguns outros, pegar leve nas leituras, fazer leituras tranquilas e não obrigatórias, colocar isso na minha cabeça que tá tudo bem, ler um livro no mês, 2 livros no mês, e não ficar nessa pira de querer ler 7 livros no mês e, sabe, só pra gerar conteúdo, né? Enfim. Bom, gente, é isso. Essa foi minha participação especial no vídeo de leituras do mês de agosto. E espero que vocês tenham gostado. Caso vocês não saibam, a Amazon tirou o benefício de comissionamento de canais pequenos. O Explorer foi incluso nessa retirada desses benefícios. Só que agora, felizmente, agradeço imensamente ao Peraí Edu. Fez uma thread muito linda, indicando muitos canais. Vou deixar aqui essa thread no Twitter dele, para vocês seguirem esses outros canais. E lá ele citou Explorer Books, e por isso conseguimos alcançar 500 inscritos. Se não me engano, a gente tem até mais de 500 inscritos agora. E felizmente a gente vai conseguir voltar ao comissionamento na Amazon, pelo menos eu espero. Eu vou ficando por aqui. Caso você não seja inscrito no canal, peço por favor que você se inscreva, que você curta esse vídeo, porque quanto mais você curtir, mais pessoas vão conhecer o nosso trabalho, e isso é muito importante para nós. Não se esqueça de também seguir o Explorer Books tanto no Twitter quanto no Instagram. Você encontra a gente lá como Explorer Books, e a gente sempre tenta buscar um conteúdo assim muito divertido, um conteúdo muito legal, e é o que temos por lá. Então vai lá, conhece, tenho certeza que você vai gostar muito do nosso feed. E também, se você quiser acompanhar tanto eu quanto o Paulo nas redes sociais, nossas redes pessoais vão estar aqui na descrição. Espero que vocês façam ótimas leituras agora no mês de setembro, que vai ser um mês fenomenal em leituras, assim eu espero. E um grande beijo e continuem explorando.